Para calcular o resistor do coletor, vamos utilizar a lei de Ohm, onde ele diz que RC é igual à tensão do coletor dividido pela corrente de coletor. Então, RC será igual à tensão do coletor. Vamos utilizar 3 volts para que a gente divida a tensão da fonte entre o resistor e a junção coletor-emissor do transistor. 3 volts dividido pela corrente de coletor, que nós sabemos que essa corrente de coletor é de 5 mA. Só que a corrente está numa unidade, não está na unidade fundamental, ela está em submúltiplo. Então precisamos trazer do submúltiplo para a unidade fundamental. Para isso vamos converter com aquela regra prática que a gente aprendeu lá no módulo 1, da básica 1. Então fica assim, 5 mA. Sabemos que o ampere está do lado esquerdo do miliampere e que a vírgula está do lado direito do 5. Portanto, basta deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda que nós chegamos ao valor em ampere. Então fica assim, 1, 2, 3. 3 deslocamentos. Ganhei 2 espaços. Um espaço eu completo com 0, o outro espaço eu completo com 0. Antes da vírgula, claro, a gente vai apresentar um 0 também. E apague os 3 deslocamentos. 1, 2, 3, só fica o último. Portanto, 5 mA equivale a 0,005 ampere. É o que vem para baixo dos 3 volts. Pronto. Quando a gente dividir a tensão pela corrente, chegaremos ao valor do resistor de coletor. Então, RC será igual à tensão, então neste caso nós temos 3, dividido por 0,005. Vamos fazer a equivalência para deixar os inteiros, 3 decimais, 1, 2, 3. E agora nós temos os 2 números inteiros. Assim facilita. Fica 3.000 dividido por 5, vamos separar 2, 30 dividido por 5 vai dar 6, 6 vezes 5, 30 para 30, nada, baixa o 0, não dá para dividir, coloquei ao lado do 6, baixa o próximo 0, não dá para dividir, conclui-se a conta. Pronto, então nós temos que o valor do resistor de coletor é igual a 600 ohms, RC é igual a 600 ohms. Esse é o terceiro termo que a gente não conhecia. Acabamos agora de encontrá-lo. Encontramos o resistor de base, 108K. Encontramos a corrente de base, que é de 50 microamperes. Encontramos agora o resistor de coletor, o valor do resistor de coletor, que é de 600 ohms. Pronto. Dessa forma, a gente tem o circuito polarizado, o que significa dizer que esse resistor, ele vai, quando a corrente de base for instituída, esse resistor vai permitir que a corrente de coletor seja limitada por ele. E ao mesmo tempo, o resistor de coletor, quando o transistor entrar em condução, ele vai ficar com uma parcela de tensão que é a metade da tensão da fonte, deixando o resto da tensão para a junção coletor-emissor do transistor. Veja que dá para a gente fazer aqui um resumo bem legal da polarização desse circuito, para que você entenda, na sequência que vem agora, o transistor trabalhando na reta de carga, no ponto de operação para o qual foi calculado esse resistor de base para deixar o transistor funcionando neste ponto de operação. Perceba. Nós temos tensão de base, corrente de base, corrente de coletor e tensão de coletor. Pronto, o que nós temos é isso. Tensão de base. A tensão de base está na faixa de 0,6 volts. 0,6 volts. A tensão de base, ela vai permitir que a junção base-emissor seja polarizada
para que flua uma corrente nessa junção. E essa corrente, que é determinada pelo resistor de base, é de 50 microamperes. Então, a tensão de base de 0,6 volts origina uma corrente na base com valor de 50 microamperes. Perceba que a corrente de base, ela origina a corrente de coletor do transistor. E a corrente do coletor do transistor, ela é 100 vezes maior do que a corrente de base. Então, 50 microamperes vezes 100, nós chegamos aos 5 miliamperes da corrente do coletor. Então, veja que da corrente de base para a corrente de coletor, nós temos a aplicação do HFE. E o HFE é igual a 100. Tranquilo? Bom, finalizando agora, quando o transistor está polarizado com tensão de base, que origina a corrente de base, que se estabelece uma corrente de coletor, a tensão de coletor agora, em cima desse transistor, é de apenas 3 volts, porque o restante ficou lá no resistor de coletor. Então, neste caso, teremos como tensão de coletor 3 volts. Pronto, acabamos de polarizar o nosso transistor. Espero que você tenha entendido exatamente essa polarização para que você tenha uma ideia do ganho do transistor, que é o fundamento dessa aula. Perceba que a polarização foi necessária para a gente chegar ao ganho. E o resistor de base, ele veio exatamente da fórmula do ganho do transistor. Tá vendo? Então, a gente finaliza aqui com essa polarização dizendo o seguinte: o resistor de base, ele vai determinar a corrente de base determina a corrente de coletor. Então, perceba que o resistor, ele determinou que entre a corrente de base e a corrente de coletor, o aumento dessa corrente fosse no máximo de 100 vezes, porque pela corrente de base determinada pelo resistor, estabelece-se a corrente de coletor. Como a corrente de base é de apenas 50 microamperes, então, vezes 100, que é o ganho determinado para o transistor, eu só consigo chegar ao coletor com 5 miliamperes. Então, veja que se a gente não mede o ganho do transistor na hora que a gente estiver com ele na mão para fazer o teste, a gente fica com o teste inconclusivo, porque a gente vai ficar somente com o ganho da junção dizendo que ele está bom. Com o ganho da junção não. A gente vai ficar somente com o teste da junção dizendo que ele está bom. E a gente vai ficar com o teste da fuga dizendo que ele está bom. Faltando o parâmetro principal, que é justamente o ganho. Esse também tem que ser medido, né? Porque senão a gente vai passar por cima do defeito. Ok? Agora eu vou mostrar para você como é que o transistor se comporta na reta de carga, obedecendo a esta polarização que a gente acabou de calcular para ele. Pronto, esta é a reta de carga do circuito que nós acabamos de polarizar. Perceba, nesse eixo vertical, no eixo Y, nós temos a marcação da corrente de coletor. Então nós temos a partir do 0, 2,5 miliamperes, 5 miliamperes, 7,5 miliamperes e 10 miliamperes. Então, esse eixo marca a corrente de coletor. Aqui, nesse eixo horizontal, no eixo X, nós temos agora a marcação da tensão de coletor. 0, 1,5 volt, 3 volts, 4 volts e meio, 6 volts. Então, o que nós temos agora? Nós temos a máxima corrente de coletor iniciando a reta de carga. Perceba que eu tenho uma reta
que ela inicia aqui em 10 miliamperes e essa reta ela finaliza justamente em 6 volts, que é a tensão máxima do circuito. Se você lembra, o circuito que nós acabamos de polarizar, ele alimenta o transistor com 6 volts. Então a tensão que vai alimentar o coletor do transistor é de 6 volts. É o final da reta. E a máxima corrente que pode fluir naquele circuito, colocando o transistor na saturação, é de 10 miliamperes. Não é? O transistor, levando em consideração o transistor, a corrente máxima é de 5 miliamperes. Levando em consideração o transistor trabalhando. Mas se a gente determina que o transistor ele está na saturação, ou seja, ele vai se comportar como um fio, então a máxima corrente que pode fluir naquele ramo onde está a junção coletor-emissor é de 10 miliamperes. Então é justamente aonde inicia a reta de carga. Então agora eu tenho uma reta que inicia na corrente de 10 miliamperes e finaliza na tensão de 6 volts. Isso permite que você entenda o que o resistor de base proporciona ao transistor para ele trabalhar em um circuito. Perceba, nós temos aqui várias correntes de base. Então nós temos essa primeira aqui, que eu vou chamar de IB igual a 0. Corrente de base igual a 0. Nós temos essa segunda corrente de base, essa terceira corrente de base, nós temos a quarta corrente de base e nós temos a quinta corrente de base. Essa quinta corrente de base é aquela corrente que nós calculamos para polarizar o transistor. Então, neste caso aqui, é a corrente de 50 microamperes. Então agora você percebe o seguinte: acima de 50 microamperes são outras correntes, né? São correntes maiores de 50 microamperes. E abaixo as correntes são menores. Portanto, o resistor colocou o transistor para trabalhar neste ponto de operação da reta de carga. Perceba, a reta de carga tem um ponto de operação que é igual a 0. A reta de carga tem um ponto de operação aonde o resistor colocou o transistor para trabalhar, que é de 50 microamperes. E a reta de carga tem um ponto de operação máxima, que é essa última corrente de base aqui, ó. Pronto. Essa é a máxima corrente que eu posso aplicar a base. Então seria a máxima corrente que o transistor poderia trabalhar. Então perceba, eu tenho o transistor podendo ser polarizado por uma corrente de base igual a 0, o transistor podendo ser polarizado por uma corrente de base igual a 50 microamperes, ou o transistor podendo ser polarizado por uma corrente de base IB máxima. IB máxima. Voltando à polarização do nosso transistor, perceba na reta de carga o que o resistor de base permitiu que o transistor fizesse no circuito. Preste atenção na função do resistor de base. Primeiro, o resistor de base, ele determinou a corrente de base. Perceba que quando o transistor recebe essa corrente na base, ele sai de IB igual a 0, ou seja, ele sai do ponto de corte, onde ele estava desligado, e vai trabalhar numa região de polarização de base de 50 microamperes. No momento que o transistor recebe essa corrente de trabalho, duas coisas são determinadas em suas junções: a tensão de coletor e a corrente de coletor. Perceba, olha, quando a corrente de base se estabelece em 50 microamperes, imediatamente, notem,
a corrente de coletor se estabelece em 5 mA. Para uma corrente de base de 50 microamperes, a corrente de coletor será igual a 5, ou seja, a 5 mA. Ou seja, perceba, o resistor de base determinou uma corrente de 50 microamperes, que determinou que a máxima corrente do transistor numa faixa de 10 mA fosse apenas 5, ou seja, apenas 100 vezes mais. Perceba que o resistor determina a corrente de base determina a corrente de coletor, e a corrente de coletor, neste caso, como a gente está vendo, ela é 100 vezes maior que a corrente de base. Ou seja, olha a importância do resistor de base. Então, dele vem a determinação do ganho do transistor. Porque uma vez eu determinando que a corrente de base vai ser 50 microamperes, a corrente de coletor só pode ser 5 mA. Outra coisa que o resistor de base determina na hora que ele coloca o transistor para funcionar neste ponto de operação é a tensão de coletor. Perceba, se você descer agora para visualizar a reta da tensão, veja que o ponto Q ele atinge exatamente 3 volts. Então, em relação à reta da corrente, o ponto Q atinge 5 mA. E relacionando ele com a reta da tensão, o ponto Q atinge 3 volts. Ou seja, o que é que nós estamos vendo aqui? O poder de controle que um resistor de base tem para um transistor. Perceba? Olha, a partir do momento que o resistor determinou que a corrente de base era de 50 microamperes, a corrente de base determinou a corrente de coletor e a tensão de coletor. Portanto, o transistor só pode trabalhar nessa área de operação. Ele só pode trabalhar aqui. Tá vendo? Essa região é a região de operação do transistor. E daí ele não sai mais. Por quê? Porque existe uma corrente amarrando a sua base que determina a corrente do seu coletor e a tensão do seu coletor. Portanto, a área de atuação do transistor só vai ser essa daqui. Entendeu agora? Ou seja, veja que a gente pode dizer que isto aqui representa então o ganho do transistor. Concorda comigo? Por quê? Porque uma vez fixado a corrente de base, é fixado uma região de trabalho para o transistor. Veja, quando é que o transistor pode ultrapassar esse valor de corrente de coletor? Se o ganho já foi determinado 100 pelo resistor de base, que determina que a corrente de coletor seja 50, a corrente de base seja 50 microamperes. Não tem mais como essa corrente de coletor subir se o resistor de base é fixo. Ele não é 108 mil ohms, 108 kg. Então não tem como essa corrente de coletor subir. Ela está amarrada à corrente de base determinada pelo resistor de base. A mesma coisa é em relação à tensão do coletor. Não tem como essa tensão do coletor ela aumentar ou ela diminuir. Por que não tem? Porque ela também está amarrada pelo ponto de operação do transistor. Esse ponto de operação, você lembra que você aprendeu lá no módulo 11 da básica 2, sendo o ponto Q um transistor, relembrando, tem 3 pontos de operação, que são o corte, IB igual a 0, essa é a região do corte do transistor. O que é um transistor em corte? Relembrando, é um transistor desligado. A outra área de operação é justamente o ponto de operação aonde o resistor coloca o transistor para trabalhar, que é o ponto Q,
o chamado ponto quiescente. Então veja, a corrente de 50 microamperes coloca o transistor para trabalhar no ponto Q. Então este ponto aqui é o ponto Q do transistor. É o ponto quiescente. Então o transistor tem 3 pontos de operação. O ponto de corte, quando ele está desligado. O ponto Q, quando ele está em algum ponto da reta de carga. Ele pode estar com essa corrente aqui, é um ponto Q. É um ponto de operação para o transistor. Ele pode estar neste ponto aqui, ele pode estar neste ponto aqui, ou em qualquer ponto da reta de carga. Então perceba que eu tenho o ponto de corte, eu tenho o ponto de operação, que é o ponto Q, que é o ponto quiescente, e eu tenho o ponto onde o transistor trabalha na saturação, que é esse aqui. Então, este ponto é o ponto de máxima corrente que o transistor pode operar, que é o chamado ponto de saturação. Vamos aqui, ó, saturação. Então, resumindo, um transistor tem 3 regiões de domínio. Analisando pela reta de carga, se ele receber uma corrente de base igual a 0, ele fica no corte, desligado. Se ele receber uma polarização, que foi o nosso caso, polarizamos o transistor com 50 microamperes na base, ele fica polarizado num ponto fixo, o chamado ponto quiescente, o ponto Q. Então veja que esse ponto determina a área de atuação do transistor. O transistor, ele pode ser tranquilamente polarizado na região de saturação, quando ele deve trabalhar próximo da máxima corrente de um circuito. O que eu vou fazer agora é justamente o teste do ganho do transistor, para a gente completar essa videoaula. Ou seja, vamos primeiramente analisar o datasheet para saber qual é o valor do ganho. Depois a gente vai até o multímetro e faz essa medição do ganho e verifica se o transistor está com o ganho relativo ao que o datasheet do fabricante está dizendo que ele deve ter. Então vamos para a bancada, que agora é isso que a gente vai fazer. Vem comigo. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? O transistor que nós vamos identificar o ganho no datasheet é este que está aqui embaixo da câmera microscópio. Esse transistor, ele é o BC547B. Perceba, ele tem o prefixo BC, B identifica que é um transistor de silício, o C identifica que é um transistor comum para uso geral, 547 é a referência do componente e o B é o sufixo, que identifica, entre outras coisas, outras características elétricas, o ganho. Então preste bastante atenção no sufixo de um transistor, porque, entre outras características elétricas, ele identifica o ganho. Nós temos o BC547A, o BC547B, o BC547C, temos o BC547 sem sufixo, e à medida que o sufixo muda, o ganho do componente também muda. Então preste bastante atenção quando você for substituir transistores em função do sufixo, que entre outras características determina o ganho. Portanto, nós vamos até o datasheet verificar qual é o ganho do BC547 com sufixo B, para que a gente possa depois ir até o multímetro e verificar se o ganho desse transistor está dentro do que o datasheet do fabricante propõe. Agora vamos ao datasheet do BC547, verificar qual é o valor do ganho determinado pelo fabricante desse transistor. Muito bem. Então nós temos aqui
primeiramente a inscrição HFE. Perceba, é justamente isso que nós queremos. O H minúsculo, FE maiúsculo. Esse é o ganho DC de corrente. Perceba aqui, ó, ganho de corrente DC, que é justamente o que nós queremos. Então vamos atrás do BC 547B. Então ele está aqui. Perceba aquela informação que eu passei agora há pouco. Veja que eu tenho BC 547 sem sufixo. Eu tenho BC 547 com sufixo C. E tenho BC 547 com sufixo B, que é o nosso caso. Então nós vamos verificar qual é o ganho para o BC 547B, que segundo o fabricante é o mesmo para o BC 546B. Portanto, basta a gente seguir em frente, que a gente vai encontrar aqui o valor mínimo e o valor máximo para esse transistor. Bom, o valor mínimo identifica aqui como 200. Então veja que o mínimo que esse transistor já inicia amplificando é 200 vezes. E o valor máximo é 450 vezes. O típico é de 290 vezes. Perceba que se você simplesmente na inocência muda para um BC 547 com sufixo C, olha, no mínimo ele já inicia com 420 vezes o ganho. Então, por isso que eu chamei a atenção para você na hora de substituir o transistor. Preste atenção no sufixo. Preste atenção no sufixo, porque o sufixo muda o ganho do transistor. Enquanto o BC 547B tem um ganho típico de 290, o BC 547C tem um ganho típico de 520. Então isso no circuito faz muita diferença. Então preste bastante atenção na hora de substituir um transistor em relação ao sufixo, porque como você está vendo aqui no datasheet, uma das características que o sufixo identifica é justamente o ganho do transistor. Portanto, já temos a informação que nós queríamos. O BC 547, ele tem que medir lá no multímetro no mínimo 200 e no máximo 450. Este é o ganho, a faixa ou o range do ganho de um BC 547B. Agora vamos lá para a bancada, que nós vamos ver isso lá no multímetro. O teste de ganho, ele é tão importante que os multímetros, seja ele profissional para iniciante ou um multímetro para robista, todos eles trazem o teste para que você, ou seja, o soquete para que você faça o teste do ganho do transistor. Perceba que nesse multímetro profissional nós temos aqui o soquete para que a gente possa inserir os terminais do componente de acordo com o nome dos seus terminais para poder medir o ganho. A mesma coisa neste outro multímetro de menor capacidade, né? Também nós temos aqui, ó, o conector para a entrada dos terminais do componente, para que se possa fazer a medição do ganho. Está escrito aqui, ó, HFE para medir o ganho, como também aqui está escrito HFE. Então eu girando a chave rotativa para esta posição, eu já tenho condições de fazer a medição do ganho do transistor. Pronto, neste momento, se eu inserir o transistor aqui, eu consigo medir o HFE dele. E ele tem que estar de acordo com o datasheet. Então é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. E finalizando neste outro multímetro aqui, que é um multímetro para robista. Veja que até um multímetro para robista, ele vem com o teste de ganho HFE para um transistor. Então o ganho do transistor, ele é muito importante. Sempre que você for comprar um multímetro, dê preferência a multímetro que venha com esse teste de ganho, pois aí você consegue fazer os 3 testes no componente: o teste de junção, o teste de fuga
e o teste de ganho, que é um dos mais importantes. Aproveitando o datasheet do BC547, vamos pegar outras informações que serão interessantes para poder a gente fazer teste nele. Por exemplo, BC547, o datasheet diz que ele é um transistor NPN. Então isso já facilita na hora da gente ir colocar as ponteiras, as pontas de teste nos terminais dele. Outra coisa que nós vamos identificar aqui é a sequência da descrição dos pinos. Então nós temos nessa figura ele mostrando o pino 1, o pino 2 e o pino 3. Veja que essa parte chanfrada é a parte onde fica a referência do componente. Então ele diz, olhando pela parte chanfrada, o pino 1 é o emissor, o pino 2 é a base, portanto a base do transistor é no meio, que é o pino 2, né? Pino 2 é a base. E o pino 3 é o coletor. Portanto, nós temos aqui emissor, pino 1. Pino 2 é a base. Pino 3 é o coletor. Pronto. Com essas informações, então está aqui ó, no símbolo do componente. Pino 1 emissor, pino 2 base, pino 3 coletor. E com essas informações a gente consegue testar, fazer o teste das junções entre base e emissor e base e coletor, e fazer o teste de fuga entre coletor e emissor, ou seja, entre o pino 3 e o pino 1. Pronto, com essas informações na consciência, a gente pode tranquilamente ir para o multímetro fazer os 3 testes do transistor: junção, fuga e ganho. É o que nós vamos fazer agora. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que é para poder você ser avisado ou avisada de novos vídeos que nós vamos postar durante essa série de filmagens que nós estamos fazendo. Seguindo as orientações do datasheet, vamos primeiramente fazer o teste de junção do transistor. Então, neste caso, vamos selecionar a escala semicondutora. Vamos ativá-la aqui no multímetro. Pronto, estamos na escala para a medição de semicondutores. E aproveitando as informações do datasheet, vamos polarizar o transistor de acordo com o que o datasheet nos disse. Ele disse que o transistor é NPN, portanto, a ponteira positiva, a ponta de teste positiva, deve ir na base. E a base é o terminal central. Pronto, ponteira positiva na base. Agora vamos para os terminais extremos, onde, segundo o datasheet, nós temos o emissor do lado direito. Então, neste caso, nós temos, apresentando no display, uma queda de tensão de 721 milivolts. Então, perceba que quando você estudou transistor lá na Básica 2, módulo 11, nós vimos que da base para o emissor e da base para o coletor teremos 2 quedas de tensão. A maior queda de tensão será entre base e emissor, e a menor queda de tensão entre base e coletor. Portanto, quando eu mudar a ponta de prova para o coletor, a queda de tensão deve ser menor do que 721 milivolts para identificar uma junção boa. Vamos verificar se isto acontece. Exatamente isso. 716 milivolts. Perceba que entre base e coletor eu tenho 716 milivolts e entre base e emissor eu tenho 721 milivolts, significando dizer que a junção do transistor entre base e emissor e entre base e coletor estão em ordem.
Agora a gente procede para o segundo teste, que esse é o primeiro teste do transistor. É você verificar o valor da tensão das junções. Agora vamos para o segundo teste. O segundo teste é medir a fuga. Então, a fuga, ela se mede com um multímetro analógico na maior escala de resistência no fundo de escala, analisando pelo fundo de escala, posicionando a chave rotativa na tabela de função para o maior valor de resistência também. Então veja que eu selecionei o maior valor de resistência desse multímetro analógico para 100K. 100K vezes o valor do fundo de escala, que é 2K. Então, para medir a fuga desse transistor, é necessário que nós tenhamos um multímetro analógico que tenha pelo menos o poder de medição de 100 mega. Esse tem um poder de medição de 200 mega, porque 2K no fundo de escala vezes 100K na tabela de função me dá 200 mega. Por que isso? Porque a junção ela deve ser maior do que 50 mega na hora que a gente for medir a fuga. Então, para um transistor ser considerado bom na fuga, é necessário que sua junção esteja maior que 50 mega. Que junção? A junção coletor-emissor. Então, nós vamos fazer esse teste agora de fuga entre os terminais coletor-emissor para constatar se esse transistor está em bom estado. Uma ponta de prova já foi conectada no coletor do transistor. E agora eu vou conectar a outra ponta de prova no emissor do transistor e vamos observar a leitura no display. Pronto. Agora vamos ao display do multímetro analógico, verificar que realmente o ponteiro ele saiu do 0 e passou do 500, está descansando no infinito. Ou seja, a fuga está muito maior do que 200 mega, identificando que esse transistor passou no segundo teste. Ele passou no primeiro teste de junção e agora passou no segundo teste, que é o teste de fuga. Para confirmar, vamos inverter as polaridades das pontas de prova. Vamos medir a fuga no sentido contrário. E vamos ver o que o display nos mostra. O mesmo comportamento. Veja que o ponteiro passou do 500, passou do 1K, passou do 2K e descansou no infinito. Ou seja, nós temos uma leitura de fuga muito maior do que 50 mega. A gente queria uma leitura maior que 50 mega. Ele está nos dando uma leitura infinita, o que significa dizer que esse transistor está em bom estado. Agora vamos para o terceiro teste do transistor, que é o teste de ganho. Então, veja, fizemos o primeiro teste, fizemos agora o segundo, e não adiantaria nada a gente fazer esses dois testes sem saber se o transistor está amplificando. Como é que a gente vai saber se esse transistor vai amplificar algum evento que seja aplicado entre seus terminais? Só se a gente medir o ganho. Como nós já sabemos que esse ganho ele tem que estar dentro daquela faixa que o fabricante indicou, então agora vamos conectar ele no soquete do multímetro e vamos ver se o multímetro indica um ganho dentro do range especificado pelo fabricante. Para medir o ganho do transistor, primeiramente a gente seleciona a escala HFE. Então a chave rotativa foi posicionada para a posição HFE. Como você sabe da aula teórica, a HFE é justamente o ganho de um transistor. Aqui no soquete, o soquete tem uma combinação tanto para transistor de polarização PNP como para transistor de polarização NPN. Nós vimos no datasheet desse transistor que ele é NPN e que a base é no meio, o coletor é do lado esquerdo e o emissor é do lado direito. Portanto, na hora de conectar o transistor,
devemos obedecer essa mesma ordem. Então vamos fazer exatamente isso. Eu sei que o coletor é esse terminal do lado esquerdo aqui, ó, e a base é no meio. Portanto, como ele é NPN, eu vou conectá-lo da maneira que os terminais se apresentam: coletor, base e emissor. Pronto, assim, ó. Coletor de base no meio, coletor do lado direito, aqui, ó, base no meio, coletor do lado direito e emissor do lado esquerdo. Pronto. Então, encaixado o dispositivo, vamos ligar o instrumento. Neste momento, ele indica um HFE de 182. Perceba que lá no datasheet ele pede um ganho mínimo de 200, porque ele é um B. Então, notem como é importante o teste. Deixa eu mexer aqui um pouco para ver se a gente... Não encontra. Veja que o valor dele é esse mesmo. Ou seja, perceba, nós temos nesse transistor um ganho menor do que o anotado no datasheet do dispositivo. Identifica o seguinte: ele passou no teste de junção, ele passou no teste de fuga, mas o teste de ganho está abaixo do que indica o fabricante. Eu não sei se vocês lembram, mas no datasheet dizia que o ganho típico dele era de 290. Ou seja, geralmente se polariza ele na faixa de 290 o ganho. E a gente percebe aqui que o ganho desse transistor está abaixo do mínimo especificado pelo fabricante. Por quê? Porque ele é um BC547B. Então, BC547B, o ganho mínimo é de 200. Esse aqui está praticamente com 20 a menos, né? Neste caso, sendo preciso, 19 a menos. Por isso que é tão importante medir o ganho. Você perceba que se esse transistor estivesse trabalhando no sistema de áudio, ele me daria 20 vezes menos amplificação do que o necessário, que é justamente o que nós estamos vendo aqui. 20 vezes não, né? 19 vezes, já que nós temos 181 e HFE. Bom, 19 vezes menos ganho em um sinal vai fazer falta no final de um circuito qualquer. Então é por isso que é tão importante você conhecer o ganho e também medir o ganho. O BC que nós medimos anteriormente, que é este BC aqui, BC547B, esse BC que a gente mediu agora há pouco, ele nos deu um ganho abaixo do que o especificado pelo fabricante. Vamos medir agora este outro BC, que também é um BC547, e vamos verificar o seu ganho. Então, introduzindo ele de acordo com os seus terminais, vamos ver se esse transistor apresenta um ganho dentro do range especificado pelo fabricante. Sim. Então perceba, entendeu agora? Você entendeu agora? O BC547 medido anteriormente está abaixo do ganho mínimo indicado pelo fabricante, o que poderia representar um defeito lá no circuito, tá vendo? Já esse BC547, ele está dentro do início da faixa do ganho indicado pelo fabricante, que é o ganho mínimo. Então perceba que nós estamos com o ganho aí de 204, indicando que esse transistor está dentro da faixa estabelecida pelo fabricante. Portanto, não esqueça de medir o ganho de um transistor. É muito importante para você ter um diagnóstico. Se você conhece alguém que precisa desse conhecimento que você acabou de aprender ou de relembrar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa ou com essas pessoas para que elas possam crescer também profissionalmente e dessa forma a gente ajuda uma quantidade de gente maior nesse mundo da eletrônica.